Então, vocês vão montar um centro. Se vocês tiverem um papel aí, vocês vão anotando quais são os pontos, o que é necessário, vocês querem que o trabalho gostoso, eficaz, o que vocês acham que é, olha, isso aqui é indispensável, isso aqui é desejável, isso aqui é... Então, pode falar. Eu vou falar. No meu ponto de vista, o que eu acho que seria indispensável é a prática da caridade. Você tem exemplo de... Eu estou falando numa assistência espiritual, não no centro, tá? Ah, O centro tem diversas atividades, ok? Embora a assistência espiritual inclua a prática da caridade, porque as pessoas que vão lá no centro em busca de um passe, de uma conversa, é porque tem alguém que está lá praticando a caridade, concorda? A gente nem pensa nisso, nem devemos pensar nisso. Ah, eu, eu sou caridoso, né? Eu estou praticando a caridade. Mas esse tem que ser, realmente, ah, as pessoas devem ser caridosas, né? Ter esse conceito. O que mais? Edson, eu estou pensando o seguinte, de repente, não é o que você está perguntando, mas pelo que eu senti em tudo que você tem passado para gente, é assim, o trabalho da assistência espiritual, ele é óbvio, a gente sabe que ele é importante, tá? É extremamente importante. Agora, tem um outro lado que eu vejo assim, que ajudaria bastante, junto com este trabalho, um suporte psicológico. Em que sentido? Não é fazer terapia, mas é no sentido de que a pessoa que está frequentando e recebendo passo, porque está doente ou tem um problema em casa, ela não recebe tantas informações como nós recebemos. Hoje a gente sabe que é imprescindível ter a questão de fazer a sua autoanálise, né? E para a pessoa que vai receber os passes, seria importante ela receber também dicas, vamos dizer assim, um acompanhamento um pouquinho mais detalhado. Não sei, me fiz entender? Eu concordo, eu acho que faz muita diferença mesmo, e faz muito sentido o que você fala, porque o centro, eu acho que é muito acolhedor. Dos lugares que eu já fui, foi o lugar que eu mais me senti bem acolhida em casa, mas fica muita coisa vaga, né? É porque a pessoa que vai lá, ela, eu não sei o percentual, mas imagino que não sejam pessoas que frequentam há anos. Muitas vezes são pessoas que estão naquele momento precisando e busca. E se ela tiver uma conversa, alguém relativamente preparado, explicando alguma coisa, para que ela possa refletir, não se sentir vítima, ela entender que isso tudo é um processo para o crescimento, que são desafios, de repente fica mais fácil. Em alguns dias, as palestras que eu assisti foram perfeitas, mesmo que as pessoas não tivessem, fosse a primeira vez lá, eram extremamente esclarecedoras. Então, é nesse sentido, Lua. É um complemento, né, no caso, que a palestra também acho que é super válida, maravilhosa, mas uma orientação para ajudar numa situação que a pessoa está passando, né, de dificuldade. Acho que só o passe e a palestra é maravilhosa, mas um complemento, acho que faz a pessoa se direcionar melhor, né, no dia a dia. Exatamente. Então, isso seria aquilo que existe. Ah, desculpa, não sabia. Não.
quando vocês vão no centro, existe uma possibilidade de você passar por uma entrevista. E nessa entrevista, você pede, você quer que eu faça uma ficha? E você abre uma ficha. Você põe os dados da pessoa. Aí a gente pergunta, você está vindo aqui por alguma razão específica? Ah, sim, eu tô com problema de saúde, tô com problema de relacionamento, tô com problema assim. E é nesse momento em que o entrevistador, ele não faz o papel de um psicólogo, Sim. porque você não tem profissionais disponíveis, Uhum. porque teria, além de ser psicólogo, teria que conhecer também o espiritismo. E, por exemplo, no NAEFA, só eu estou fazendo esse trabalho. E hoje eu tenho alguém que monta o som, monta o vídeo, até pouco tempo não tinha. E quando alguém vai tomar o passe de limpeza, e a pessoa, o assistido, não está bem, eu sou avisado. Eu falo eu por quê? Porque, atualmente, quem está com essa condição de fazer esse atendimento sou eu, porque os trabalhadores que teriam essa condição não estão indo lá na quarta-feira. E outra pessoa que poderia chega muito em cima da hora por questões de trabalho. Então, por limitações de gente preparada, treinada, e quando a gente pergunta, escuta, você gostaria de treinar? Eu já dei curso sobre o encontro fraterno e a entrevista, e as pessoas fogem hoje. As pessoas fogem de responsabilidades, sabe? Você vai fazer a preparação, eu não vou poder, você prepara, não, eu não. É assim, é a coisa mais normal que tem, é o pessoal se achar, assim, incapaz, não preparado. Ninguém está preparado, né? Mas, como você diz, às vezes a pessoa vai lá numa primeira vez, não conhece o espiritismo e está com necessidade. Uma pessoa que conheça um pouco mais, que, como falou a Carol, uma pessoa que vai lá e abraça e recebe bem, já faz muito bem. Sim, o acolhimento, né? E isso, o acolhimento é fundamental. Então, vamos lá, disso que nós estamos falando, vocês põem na lista, acolhimento fraterno. Então, quando vocês forem montar o seu centro, no trabalho de assistência espiritual, esse grupo tem que ter consciência da importância do acolhimento fraterno. As pessoas que vão a primeira vez, as pessoas que querem conhecer o centro, as pessoas que querem conversar com alguém. Aí lá no passe de limpeza, o passista ou a passista, na hora de dar o passe, às vezes percebe que tal pessoa não está muito bem. A Carol sabe da Cida, que é mais que uma tia-avó, certo, Carol? Ela, ela consegue ser toda a família em uma pessoa só. Ela é mãe, é tia, é vó, é tudo. A Cida eu a conheci há muitos anos, ela foi minha aluna. Depois, quando eu transferi aquela turma de um centro para outro centro, ela foi junto. Ela e a Estela, que é filha dela, que é a tia-mãe. Uma é tia-avó, outra é tia-mãe da Carol, certo? Tá. E aí elas participaram até da fundação desse centro que nós estamos. Elas foram junto com a minha turma e nós fundamos o centro. Nós tivemos que recomeçar. Esse grupo montou um centro. As duas trabalhavam depois na educação infantil. E a Carol participou, eu não lembro dela, mas a Carol participou da educação infantil naquela época. E a dona Cida, ela, quando começou no centro, ela estava dopada, gente. Ela estava dopada. Eu falei, nossa, quanta. Quando eu vejo
e lembro a nascida antes e o depois, essa lembrança me dá força para continuar, apesar das dificuldades. Então, Ela eu fala aprendi. mesmo, Edson, que foi transformador. Eu não lembro também, eu era muito pequena, mas ela fala que fumava, era uma pessoa muito difícil, também um gênio, né, muito forte. E hoje ela é uma outra pessoa, ela conta assim, até emociona quando ela fala da história. Né? Então, muitas coisas acontecem por causa desse contato, de você olhar para a pessoa e perceber que ela tem alguma carência, que ela precisa de alguma coisa, e que você pode dar alguma coisa, que você pode ajudar. Então, essa parte do acolhimento é fundamental, e é fundamental você ter, pelo menos, uma pessoa preparada, com alguns conhecimentos de psicologia. Então, como a gente aborda, e a gente não pode estar lá dizendo que não, você vai melhorar, entende? Você não sabe. Vai a Cíntia, olha, eu estou com muita dor aqui, ai, você vai melhorar com os passes, você vai resolver. Ninguém pode falar isso, né? Então, nós falamos que depende do esforço dela, depende de uma série de fatores, tá? Mas a gente está lá para ouvir e encaminhar. Aí nós encaminhamos para os passes necessários. Depois, o grupo mediúnico faz uma consulta e a gente avalia que tipo de tratamento devemos dar continuidade. Mas que mais? Que mais precisa? Vocês até agora ficaram no acolhimento e falou, eu traduzindo aí o que a Gleia falou, um encontro fraterno. Isso deve fazer parte, é parte integrante do, do nosso trabalho. Então, quando eu iniciei no Espiritismo, eu ia no Irmão X. O Irmão X é um salão muito grande, acolhe muita gente, né? Mas eles pediam para chegar 1 hora, 40 minutos antes do horário, né, das palestras, exatamente para esse encontro, para esse acolhimento. Então, as pessoas que queriam conversar com alguém, tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas, ficavam em salas separadas, né, e atendiam. E eu passei, a primeira vez que eu cheguei, porque eu não sabia nada de espiritismo, eu passei. E assim, a pessoa ouvia e dizia, continue voltando, continue fazendo evangelho, dá alguma orientação, faça os passos direitinho. Daqui um mês você volta e conta como é que está a sua vida, se melhorou, se você precisar conversar com alguém, você pode voltar a qualquer momento. Mas a pessoa só ouvia, não dava conselhos nem nada. O que ela conduzia, assim, para os passes, para ouvir as palestras, compra um livro né, e faça leituras em casa, tenta fazer evangelho, coisa assim do espiritismo, né? Eu achei aquilo muito bom. O encontro fraterno, ele faz parte, inclusive, do curso de passes, mas a gente está, por último, praticamente, na parte prática, entendeu? Existem cursos, existem regrinhas, porque a pessoa que está começando, você tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que gostam de dar conselho. Então, a primeira orientação é, nós não damos conselhos. Ai, mas eu vou abortar. O que você fala para essa pessoa? Que ela quer abortar, desesperada, né? Eu vou me suicidar, não aguento mais. Eu já falei, acho, com vocês, isso aconteceu comigo uma vez. Você vai amarrar a pessoa no pé lá da mesa, não vai deixar ela ir para casa, né? E, então, o que a gente faz, isso se der abertura, nós esclarecemos, que existe vida após a vida, que existe um mecanismo, que determinadas ações, elas são frontalmente, assim, agressivas, né? Então, nós não fazemos um atendimento
de terapia, sabe? Terapia, assim, do lado da psicologia, nada disso. Nós não orientamos para parar de tomar remédio, para não parar. Nós falamos assim, olha, o que você vai receber aqui não está substituindo a parte médica. O teu vai no médico. Isso é fundamental, né? Então, as pessoas transformaram, muitas pessoas, muitos centros se transformaram num consultório, tipo um consultório médico, com médiuns que dão receita, né? E tem médiuns e médiuns, ok? E, e vários outros tipos de atendimento, assim, de cura. Então, o importante, dentro disso que a Aglaé comentou, é que a gente possa, além das palestras que são orientativas, assim, né, orientam do ponto de vista doutrinário muitas vezes, havendo interesse, você abre um curso e se predispõe a dar um curso para um grupo de pessoas. Eu estou dando um curso uma vez por ano, mais ou menos. Um pouquinho menos de uma vez por ano, pelo tempo que dá. Então, assim, rapidamente, o que mais, gente? O que é importante para esse grupo de assistência espiritual fazer um bom trabalho? Qual seria a quantidade ideal, o Edson? O quê? Qual a quantidade ideal para esse grupo? De pessoas? Uhum. Olha, você sabe que não tem, assim, um número. Nós, quando eu comecei no Espiritismo, nós fundamos um centro lá em Santana. Eu fui participante. E nós alugamos uma casa que era uma entrada, tinha 3 casinhas ali, e nós ocupamos uma delas. E tinha uma sala e um banheiro. Você pode fazer ali. Era um lugar que você dava palestra e dava passes, né? Então, com quantas pessoas você consegue fazer isso? Olha, se você tiver 4 pessoas firmes, comprometidas, já dá para você fazer. Sem muito, assim. Você vai receber alguém, você vai dar uma. Ai, mas ninguém dá palestra, faz uma leitura, faz um comentário. As pessoas precisam ter um conhecimento básico, bem básico da doutrina, sabe? Você não pode ficar falando coisas que não fazem sentido. Se o centro é um centro que segue, né, a doutrina de Kardec. Então, 4 pessoas. E o que essas pessoas precisam ter? A mesma coisa que um centro com 10 pessoas ou com 20 pessoas tem. O que precisa ter? Quais são as características dos trabalhadores no centro espírita? Um bom centro. Eu acho que uma delas é ter comprometimento com o trabalho, né? A casa espírita, né? Assim, se a pessoa vai trabalhar, tem que se comprometer com isso para respeitar o ambiente. A pessoa que vai trabalhar. Então, esse é um ponto, sabe, Lorival? É comum nós termos trabalhadores que são muito comprometidos, que estão lá 1 hora antes de começar, e são os últimos a sair, e que raramente faltam, né? E raramente faltam. Mas também é comum você ter trabalhadores que não vão lá porque, não, hoje é o último capítulo da novela, ou porque hoje não, está chovendo, ou vai chover, ou o meu time vai jogar, sabe? Então, tem justificativas e justificativas. É lógico, uma mãe que não tem com quem deixar o filho, não tem jeito, porque o filho que é pequeno. Então, cada um é que vai se justificar lá em cima. Eu sou dirigente do centro. É lógico que simultaneamente, eu dirijo também os trabalhos espirituais da casa.
eu tenho uma responsabilidade. Se eu percebo que o trabalhador, que é o passista, está faltando muito, tem regras, né? Está faltando muito, ou vira e mexe, ele está com problema, né? Ou chega atrasado, ou chega e não avisa. Chega uma hora que a gente fala assim, olha, não vai dar. Isso raramente acontece. Fala assim, ó, não dá para você continuar desse jeito, é melhor você sentar na plateia lá, assistir e tomar o passe, não dar o passe. Percebe? E se os dirigentes não percebem que alguém não está muito equilibrado para no passe, aquela pessoa vai entrar numa Câmara de Passes. Qual é a característica de um trabalhador que está na Câmara de Passes? Que mínimo que você espera dele? Eu espero que ele pratique autocuidado, porque antes dele aplicar o passe em alguém, é importante ele cuidar do próprio corpo e ter disciplina também. Isso. Então, você falou, disciplina é fundamental, e disciplina é bem abrangente. Mas, então, você falou, Emily, de disciplina, do que mais? E o autocuidado, né? Quer dizer, a pessoa, o passista, não deve ter ninguém que está lá observando como é que ele está, como é que ele ou ela está. Isso é a responsabilidade de cada um. Para mim, nem me interessa o que a pessoa faz lá fora. Interessa para a gente é o seu comportamento, o seu jeito de se relacionar, a sua disposição lá dentro do centro do trabalho. Né? Cada um é livre na sua vida. Então, imagina que ele exagerou na comida, ou fumou, ou bebeu. No momento do passe, se o centro é bem organizado, os espíritos que cuidam do centro, a equipe espiritual cuida do centro, na hora que ele vai estar doando, eles fazem um tipo de uma proteção para que os fluidos desse passista não saiam e não atrapalhem o ambiente espiritual. Entende? Então, ele vai despreparado e dá trabalho para a equipe espiritual, para que o assistido não seja prejudicado. Se o centro não tiver uma boa direção, um cuidado, né, os bons espíritos não ficam lá. Se você vai montar um trabalho espiritual e o próprio dirigente não tem disciplina, ou o próprio dirigente tem uma relação agressiva com os trabalhadores, do jeito que fala, do jeito que tal, né? E não induz para as pessoas a necessidade desse relacionamento, dessa afetividade. Se os ensinamentos, se não se tenham cuidado com o padrão das palestras, os espíritos falam assim, se você for um espírito que está lá no plano espiritual, né? O espírito está no plano espiritual. E você fala assim, olha, você vai trabalhar naquele centro. Aí você vem tudo daquele jeito, ai, que ótimo, vou trabalhar naquele centro. Aí você chega lá e começa a ver que aquele centro não tem quase nada de bom. O que você faz? Você vai reclamar com o teu chefe, olha, não dá para eu fazer nada, porque o ambiente lá só tem espírito marginal. Porque é aquela lei, né, da sintonia. Cada um atrai aquilo que... Então, o centro precisa estar iluminado, precisa ter luz. E todas as casas têm problema. Eu vou falar, na nossa tem alguns problemas. Lógico, não vou especificar, mas sempre tem um probleminha, são personalidades diferentes. Certo? Nós temos pessoas com personalidades diferentes. Tem aquela pessoa que é mais flexível, tá bom assim, não tá bom, não sei o quê. Outro que é extremamente rígido. Então, na hora de tomar uma decisão, é complicado. Então, precisa-se ter essa habilidade. São características que as pessoas precisam ter. Então, nós estamos chegando mais ou menos à ideia que é importante que os trabalhadores tenham consciência do trabalho que é feito.
se nós pudermos ter todos esses trabalhadores esclarecidos, da forma que nós estamos falando, olha, precisa ter isso, cuida do seu corpo e cuida da sua alma, cuida dos seus sentimentos, né? Então, todos sabem disso, já sabem, olha, tem um norte para a gente seguir. Tá? Alguma coisa a mais que vocês se lembram? Célia, pode falar também, você conhece também bem. Estou aqui pensando, vou pensar, se vir alguma coisa eu falo. Às quartas-feiras, nós tínhamos um trabalho à tarde, não é? No NAEFA. Tinha uma equipe de recepção, né, que anotava no caderno, mas elas eram tão amorosas, tão carinhosas. A gente chegava, conversava um bocadinho ali, já se sentia melhor antes de entrar no passe de limpeza. Aí eu já indicava o passe de limpeza, e eu trabalhei no passe de limpeza, né, por um tempo, mas a gente se sentia muito bem com aquela equipe. Era uma equipe pequena, eram poucas pessoas, mas, assim, pessoas muito amorosas, muito dedicadas. Eu acho que para esse tipo de trabalho é importante essa amorosidade, né? Esse carinho para as pessoas. Agora, assim, à noite, lógico que nós somos uma equipe bem menor e não há esse tempo, não tem esse acolhimento na chegada. Eu sinto falta. Não sei as outras pessoas como se sentem, né? Mas também nós não temos trabalhadores suficientes, não é, Edson? Eu entendo. Tá bom. E você, Carol? Olha, você colocou como trabalhadores. Como trabalhadora, eu não tenho o que falar, porque as pessoas que trabalham lá, acho que são maravilhosas. Para mim, fez muito bem. Mas em relação ao centro em si, a aulinha com as crianças, eu acho que faz muita falta. Muita falta. Cantina também. Eu acho que é bom para o centro e é bom para as pessoas também que trabalham, chegam com fome, já pode ir direto. Então, mais nessa questão, acho que estética, né? E de acolhimento também, né? Porque uma cantina é acolhedora. A mãe que vai com os filhos também tem ali a aulinha para as crianças fazerem, então também já ficam mais tranquilas. Acho que esses pontos. Agora, como dos trabalhadores, eu não tenho o que falar. Tá bom. E você, Sandra Jimenez? Eu só estou ouvindo. Muitas coisas que eu pensei já foram ditas. Então, tá ótimo. O que você acha que poderíamos melhorar lá? Ai, é que eu comecei há pouco tempo, né? Em vista das outras casas que eu já frequentei, então eu sei que o espaço para uma melhora não iria contribuir. Que você teria que ter, que nem ela disse, das crianças, teria que ter um espaço que as crianças ficassem ali, não atrapalhasse os outros trabalhos. E criança é fogo, criança grita, criança corre, e é difícil eles ficarem atentos a algo, né? Então, é o espaço. Eu acho que você está trabalhando, tentando dar o seu melhor no espaço, ainda que você está tentando organizar. Eu acho que é isso. Lorival, você quer falar alguma coisa? Eu estava prestando atenção no que a Célia estava dizendo, e não estou falando por mim, porque a primeira vez que eu fui lá no centro, eu fui bem acolhido, assim, né, naquela noite, né? Mas se tivessem mais pessoas, assim, na portaria, para receber as pessoas que chegam, né? Enfim, principalmente aquelas que vão pela primeira vez, seria bom, sim, se tivesse oportunidade. Tá bom, obrigado, hein? Obrigado. Então, sempre é possível a gente melhorar, não é verdade? Sim, claro. Então, vocês coloquem assim, que o ponto que eu acho fundamental é a harmonia do centro. E para você ter harmonia, é como você ter um corpo saudável. Para você ter um corpo saudável, os órgãos, os sistemas orgânicos precisam estar equilibrados. Você pode estar todo saudável, mas o teu joelho está estourado, você vai ter dificuldades, né? Então, o centro precisa ter harmonia geral.
você precisa ter as pessoas, tudo aquilo que nós já falamos, vai, funcionando. Quando eu percebo que alguns trabalhadores, às vezes, estão conversando no meio de uma palestra, gente. É um desrespeito ao palestrante. A gente traz pessoa de fora para palestrar. Então, você vai montar um centro, você precisa cuidar dessa parte. Então, a gente tem que ter empatia também pelos outros, né? Então, o centro espírita, ele tem que ter isso. Mas como conduzir as pessoas para que elas se ajustem? Então, tem pessoas que não se ajustam e que são importantes. Como é que você faz? Nossa, é um problemaço que você tem. Então, você tem que ir lá, se inspirar, ter um momento de ligação para o alto, pegar a inspiração dos seus amigos espirituais. De que forma você pode fazer? E sempre tentar achar a melhor forma. E a gente erra muito, eu erro muito, né? E quando eu erro, eu sei que eu erro, eu tenho que voltar atrás. E se eu machuquei alguém, eu tenho que pedir desculpa. É assim que a gente tem que fazer. Você não pode deixar varrer as coisas embaixo do tapete, porque um dia você vai ter que tirar o tapete, tudo está lá. Certo? Está interessante para vocês essa conversa? Isso serve para a família. Então, estou impondo a mão, vou botar tá? Sobre o assistido. Aí eu faço assim. Aonde? Nessa região. Nessa região. Ó, olha o passe transversal. Vou fazer em câmera lenta. Tá? Câmera lenta. Ó. A energia vem cruzada assim. Mas, lógico, precisa ter o conhecimento bem preparado, assim, está bem preparado teoricamente. E a parte mais importante do passista, qual que é? É a teoria ou é o amor? A parte mais importante é a caridade que foi falada, caridade e amor. A caridade é a prática do amor, né? Então, você, quando for dar um passe numa pessoa, você tem que estar imaginando que você está abraçando essa pessoa. Se não tiver isso, se não tiver essa, sabe, esse jeito, aquela pessoa veio e você está recebendo com amor. Então, você pega energia divina, né? Esse fluido universal, capta, impõe a mão, significa um controle. Depois eu posso dar a apresentação para vocês, mas não achei necessário no momento. Imposição da mão direita sobre a cabeça. Ela visa agir diretamente sobre a mente do caso tenha o obsessor. A gente chama obsessor, mas nem sempre, eu já falei, nem sempre ele é o obsessor. Tá? Às vezes é um espírito que está precisando de ajuda, né? E você, como que neutraliza ele ali. Ali é um portal do centro. O assistido passa ali, ele vai receber os fluidos que ele precisa momentaneamente, mas aquilo lá é como se fosse uma limpeza, né? Por isso chamam passe de limpeza. Então, pôr a mão significa, se tiver uma entidade aqui, ela está sob o controle, sob controle. E o passista não está sozinho, o passista está acompanhado. Isso que é duro de fazer, o passista lembrar que ele não está sozinho na Câmara de Passes. Ele está com trabalhadores da área espiritual. E são os trabalhadores da área espiritual que vão estar recebendo o irmãozinho espiritual, que pode ser um obsessor, mas pode ser um espírito que está na hora de ser ajudado, e eles vão falar assim: venha comigo, meu irmão. E vai levar para um local que é apropriado para eles ouvirem a palestra. Então,
momentaneamente é separado esse irmãozinho, que pode ser um parente que morreu, né, do assistido. Mas tem assistido que fica, de repente, está tão envolvido que ele fica lá na cadeira, na palestra, fica assim, ó. Ou então assim, ó. Não estou dizendo que quem está afim é que está com obsessor. Pode ser uma sensibilidade que precisa ser melhor acompanhado, né? Tem muitos médios que abrem a boca. A gente tem que entender o porquê que isso acontece. Então, muita coisa acontece nessa câmara. Então, para que ele possa ser separado, dependendo do caso, ele precisa receber uma energia para desfazer laços que estão muito presos. Então, é aqui, nos centros do chakra superior, médio e inferior. Então, ele passa 2 vezes. O passista tem que pensar no que ele está fazendo. Eu estou jogando luz, eu estou jogando amor, estou jogando energia, jogando. Alguns fazem assim, sabe? Não importa, mas tem que ser cruzado. Tem pessoas que fazem assim. Não, não é. Porque a mente tem que trabalhar. Eu estou jogando energia. Essa energia vai enfraquecer as ligações. Aí, esse chama o passe cruzado, que é forte. É como assim, o ovo está cozido, eu quebro a casca do ovo. Aí eu tenho que fazer o quê? Uma limpeza. Tá? Então, eu tenho aí o passe transversal cruzado, eu vou ler para vocês. São passes enérgicos, aplicados com as 2 mãos, de forma a se cruzarem sobre a cabeça, que são chakras superiores, sobre o peito, chakras intermediários, e sobre o ventre, os chakras inferiores. Produzem um choque que objetiva desligar as ligações fluídicas negativas. Ok? Depois vai o transversal simples, que ele é um passe semicircular. É a limpeza. Então, um desagrega, o outro limpa. É como o autopasse que nós damos em nós. Né? Então, são passes semicirculares que dispersam os fluidos nocivos. Então, é assim. Tá? Alguns dão assim. Vai falar, mas eu já vi dar assim. Eu até sou capaz de dar um enrolation aqui para vocês, mas eu não vejo importância nisso. Então, é semicircular, quer dizer, a mão faz assim, ó, aspa. Estou manipulando esse fluido e o meu magnetismo também, estou fazendo aquela limpeza daquilo que 2 vezes, passa 2 vezes. E, por fim, o passe longitudinal, com contato é apenas no alto passe. No passe que nós damos em alguém, nós não botamos a mão. Puxa vida, eu não gosto lá que me passam a mão, então não se passa a mão. Mas quando por exemplo, vamos supor, a minha esposa, ou um colega, eu percebo que ele está muito carregado, né? Olha, veja bem, casos excepcionais, por isso que eu falo assim, faça o que eu digo, não põe a mão. Eu estou há, sei lá, 40 anos trabalhando nisso. Em alguns casos, eu percebo a necessidade de eu fazer um contato, principalmente nessa região aqui, no bulbo. Então, isso é tão excepcional quando a pessoa está com envolvimento. Teve dia lá que a pessoa estava com tanto envolvimento e na hora do passe na câmara ela estava incorporando. A gente não deixa incorporar. Abre os olhos, abre os olhos. Na câmara a gente normalmente não dá o passe de limpeza, mas quando o assistido está com tendência a incorporar, dá licença, pessoal, vibra para esse irmãozinho que está aí, e a gente dá o passe cruzado, e aí é bem mais intenso. Às vezes eu dou 3 vezes, e a pessoa, às vezes,
E teve casos já que nós tivemos que dar uma emergência, quando há uma incorporação indevida, e se dá, uma pessoa dá o passe na frente, outro dá por trás também, para separação da entidade. E é uma pena que muitos desses casos eles não retornam, porque eles têm vergonha do que aconteceu com eles ali, e eles deveriam retornar. Teve um caso, coisa de 6 meses atrás, nem isso, que a pessoa estava dominada. Estava dominada. E, então, ali ia demorar, um tratamento demorado. Uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás, você acha que você vai resolver em um passe, em uma semana? Não. Então, aí você faz, finalmente, né, o passe normal de limpeza, você faz o longitudinal, e quando você está fazendo isso, você está, na mente, manipulando os fluidos que vão pelo sistema nervoso central e periférico, principalmente o central, e pega, aí desce, eu vou só fazer aqui para vocês verem, vem assim da cabeça, na frente da pessoa, né? E por baixo aí você faz isso, aí levanta e faz isso novamente, e depois faz isso, tá? Tem um vídeo, e depois eu posso até, a gente pode até fazer um vídeo com um assistido, né? Vocês se colocam como assistido e a gente faz, alguém filma, para colocar no YouTube e para mais pessoas verem. Mas isso não é, esse é um padrão que o NAEFA está seguindo. E alguns centros seguem diferente. Então, não existe uma diretriz. Kardec não deu uma diretriz. Sabe? Os centros que juntaram conhecimentos aí com André Luiz, com esoterismo, com conhecimento de chakras, com magnetismo, desenvolveram. Então, alguns seguem de uma forma, o passe é só em posição de mãos. O nosso passe lá dentro da Câmara, ele é em posição de mãos. Em alguns casos, a gente orienta o passista para aplicar cromoterapia, tá? Ou aplicação local, quando a gente já tem um diagnóstico do problema da pessoa.